Olá pessoal, continuar a nossa série O Grande Valor, hoje é o episódio 3, mas relembrando que a gente já falou um pouco do reino de Deus e um pouco sobre o tesouro. Quando chegar um pouco sobre o reino de Deus e um pouco sobre o tesouro. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o campo. Quando a gente escuta essa palavra campo, nós podemos lembrar, por exemplo, de campo de futebol, campo de guerra, muitas vezes é usada essa expressão. Tem até um joguinho chamado Campo Minado, né? Que conforme você vai escolhendo andar por ele, ele explode ou não, vai aumentando ou diminuindo. Vai aumentando os seus pontos conforme suas escolhas e diminuindo os espaços para você clicar. E essa parte desse jogo, ele ajuda muito na nossa reflexão hoje pelo seguinte, porque o campo, ele pode ser realmente isso, a nossa vida e ser composto por diversas situações, né? Da vida, que na verdade a gente comete um erro de ter uma visão fragmentada da vida, né? A gente nunca acha que um determinado problema sobre um assunto não tem relação com outro assunto e às vezes a gente só está focado em resolver uma coisa e a maioria dos problemas que a gente sempre quer resolver é problema financeiro, né? A gente acha que resolvendo só esse problema, o resto tudo vai. Sabe, como a gente já refletiu sobre o tesouro, não adianta a nossa vida ser pautada por coisas que a gente elege como tesouro e muitas vezes porque a gente acha que aquilo é a solução de todos os problemas e não acaba sendo. E sobre o campo, né, a nossa vida e diversas situações, eu trouxe duas situações só da Bíblia para ajudar a gente nessa reflexão, para não ficar muitas situações de uma vez só. A primeira situação, Isaac, a Bíblia diz que, lá no capítulo 24 de Gênesis, a Bíblia diz que ele saiu no campo para orar, para meditar. Assim, a princípio, quando você escuta isso, você pode pensar, ele só foi tomar um ar, ele só foi, sei lá, ver a paisagem, ele foi resolver alguma coisa, mas tinha todo um contexto ali envolvido, que na verdade o pai dele tinha pedido pro empregado resolver uma situação, que agora não necessariamente a gente precisa focar na situação em si, mas era uma missão que o empregado de Abraão tinha que resolver. E com certeza Isaac sabia dessa missão, até porque essa missão envolvia ele, Isaac, né? Sobre um assunto específico. E então ele saiu ali para orar, no campo, para orar, meditar, falar com Deus. E, enfim, pode ser só para tomar um ar, ou pode ser a soma de todas as coisas, como eu falei. Às vezes a gente começa a ver tudo só fragmentado. E como Jesus disse quando certos religiosos, né? Os famosos religiosos, quando acusaram Jesus de expulsar os capeta, né? Expulsar os demônios em nome do rei dos demônios, Jesus falou assim, como que uma casa dividida vai subsistir, ela vai prevalecer, né? E é por isso, muitas vezes a gente tem essa visão fragmentada da vida e isso nos causa muitas dificuldades no campo, né? Na atuação, no trabalho, nos relacionamentos. São várias coisas que podem causar essas dificuldades no campo, né? Por isso que, por exemplo, para um campo de guerra, existe um treinamento, existe uma preparação. Teoricamente, no campo de futebol também, existe todo um treinamento, uma preparação.
o entrosamento entre a equipe, né? Não só ser um grupinho, uma panelinha, mas ser uma equipe. Realmente ser um time, né? É totalmente diferente. Porque ser um grupo causa diversas fragmentações também. Por isso que tantas vezes um time ele consegue ser mais entrosado que outros nas partidas, né? E a outra situação da Bíblia é quando, depois que Judas vendeu Jesus pelas 30 moedas de prata e tal, ele foi lá no templo e falou assim: eu sujei minhas mãos com sangue inocente. E os famosos religiosos de sempre falaram o que para Judas? O que nos importa é isso aí. Isso aí é você que tem que lidar com isso, né? Em palavras mais objetivas. Aí ele saiu desesperado, cheio de remorso no coração. Ele foi, atirou as moedas no templo, foi e se matou. Aí esses religiosos pegaram essas moedas, compraram um campo. Olha só o campo de novo, hein? Como que eles vão usar esse campo agora? Isaac usou para orar, para falar com Deus, para cultivar esse tipo de coisa na vida dele, não só naquele momento. Só que os religiosos compraram esse campo, e sabe qual o nome que foi dado para o campo e a finalidade? Eles usaram o campo para enterrar os estrangeiros, os forasteiros que morriam. E o nome do campo foi Campo de Sangue. Aí eu consigo aprender do nome que deram a esse campo. Será que tantas vezes muitos forasteiros que morriam e eram enterrados lá eram necessariamente de morte natural? Provavelmente não. Será que muitos estrangeiros também não se tornavam ameaças para esses religiosos? É algo a se pensar, na verdade. E como eu já falei por aqui nessa série, a gente não crucifica coisas boas, a gente crucifica ameaças. E Jesus foi a maior ameaça para o sistema religioso. E essa questão do campo em nossas vidas, muitas vezes é isso. A gente acha que se a gente sustentar um campo, né, uma aparência de estar bem o tempo todo, é claro, você não vai ter que mostrar que você está mal para todo tipo de gente, porque nem todo mundo vai querer o seu bem. Isso é um fato, nem todo mundo vai querer te ajudar, nem todo mundo vai querer lançar coisas boas no campo do seu coração. Mas a gente às vezes pode ostentar uma aparência, ostentar algo que a gente realmente não está vivendo, e as redes sociais proporcionam bastante isso, para mostrar que a gente está bem em uma determinada área, mas a gente não está. E a gente não vê a ligação disso com outras áreas das nossas vidas. Às vezes a gente acha que ficar respondendo que está bem o tempo todo, não, é um pensamento positivo, é algo, eu tenho que pensar positivo, sabe? Como eu já comentei, às vezes a gente mistifica muito. Mas aí o que acontece? A gente não vê que se a gente mergulhar profundamente nesse campo emocional e passar a compreender certas coisas ali, certas coisas que realmente estão causando problemas nas emoções, a gente vai se tornar muito mais saudável em outras áreas da vida. E isso é o que Isaac nos ensina quando ele saiu ao campo para meditar. Ele tinha uma situação ali da vida dele que precisava ser resolvida. E logo que ele estava ali orando no campo, ele avistou o servo dele voltando da missão e, enfim, a situação foi resolvida e tudo mais. Isso não garante que sempre a situação vai ser resolvida do jeito que a gente quer. Ali a Bíblia não fala, mas e se Isaac não era daquele jeito que ele estava querendo, mas ele compreendeu que aquela era a vontade de Deus? Entendeu? Porque o pai dele cuidou daquela missão que envolvia a vida do filho. Então o pai dele foi sábio de cultivar o campo da vida do filho.
certo? E muitas vezes é isso que a gente não está conseguindo ter os nossos olhos abertos. Porque até aqui a gente viu o quê? Que o reino de Deus se assemelha a um tesouro escondido no campo. O que muitas vezes está escondido aí no seu coração que você não está conseguindo desenterrar? E pode nem ser algo que está te paralisando ou está te causando algum mal, mas algo bom. Algo bom que está enterrado aí no campo do seu coração, no campo das suas emoções, que você, por estar focado só numa coisa na sua vida, você não está conseguindo contemplar isso na sua vida. Pode ser algo muito bom que Deus colocou em você e você não está conseguindo enxergar. Sabe? E é por isso que Jesus falou que numa situação, quando um cego foi curado, que os que não enxergavam passaram a enxergar, e os que enxergavam passaram a ser cegos. Por quê? Porque o cego que não via a pessoa física de Jesus com os olhos físicos, quando ele teve um encontro com a verdade de Jesus revelando para ele: eu sou o que vocês estavam esperando tanto, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Ele falou: eu creio então, Senhor. Ele declarou isso para Jesus. E os famosos religiosos de sempre, eles enxergavam, não eram cegos, fisicamente, mas nunca, a maioria deles, quase todos, não enxergavam Jesus. Então que hoje você possa mergulhar aí na sua vida, mergulhar e descobrir esse tesouro. E a gente não acabou ainda, vamos continuar nesse mesmo versículo. Isso prova que quando a gente realmente está disposto a entender as coisas de Deus, um versículo pode gerar uma reflexão de 1, 2 semanas, tá? Então fica ligado aí, curta, compartilha, marca alguém nos comentários e Deus abençoe a sua vida.